Vamos lá, pessoal, mais um bloco de questões, bloco 15. Vamos lá, primeira questão. A aferição da pressão visa avaliar a capacidade e eficácia do sistema cardiovascular e verificar alterações na pressão arterial fisiológica. Sobre este tema, analise as afirmativas abaixo. O manguito deve ser adequado ao braço do paciente e posicionado deixando uma certa folga, cerca de 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial. Esta folga aqui está errado, né? A 1 já está errado. 2. A bolsa de borracha deve ter a largura correspondente a 40% da circunferência do braço e o seu comprimento envolver pelo menos 80% do membro. Essa daqui está correta, né? A 2. 3. O braço deve estar posicionado na altura do coração, nível do ponto médio do externo, ou quarto espaço intercostal, com a mão voltada para cima e o cotovelo levemente fletido. Isso aqui também está correto. 3. O manguito deve ser inflado de 10 em 10 até ultrapassar 20 a 30 milímetros de mercúrio, né? O nível estimado da pressão sistólica. Também está correto. Vai inflar de 10 em 10 e a ultrapassar 20 a 30 milímetros ali da pressão estimada. A pressão sistólica é determinada no momento do aparecimento do primeiro som, fase 1, seguido de batidas regulares que cessam com o aumento da velocidade da deflação. Aumento da velocidade não, né? A pressão diastólica é determinada pelo desaparecimento do som, fase 5 de Korotchkov. Está correto. Então, o correto é o 2, o 3, o 4 e o 6. 2, 3, 4 e 6. Letra E é o nosso gabarito. Próxima questão. Assinale a alternativa correta que corresponde a um sinal ou sintoma característico de determinada doença. Então, um sinal e um sintoma característico de uma determinada doença, como se chama, né? Então, o termo que é dito é a letra C aqui, ó. Patognomônico. A letra C é o nosso gabarito. Próxima questão. Com as principais doenças de interesse para a saúde pública, para o sarampo, o período de maior transmissibilidade ocorre desde as 48 horas antes até X horas depois do início do exantema. Assinala a alternativa correta, que corresponde ao valor de X. Então seria 48 horas antes e 48 horas após essas lesões. Então seria aqui o gabarito letra D. 48 horas. Próxima questão. Sobre asepsia cirúrgica ou técnica estéril, é correto afirmar que previne a contaminação de determinado local ou objeto. Correto. Remoção de toda sujeira, por exemplo, material orgânico e inorgânico, de objetos de superfície. Sujeira não. A higiene das mãos, o uso de barreira, exemplo avental, e a limpeza ambiental de rotina são exemplos de asepsia cirúrgica ou técnica estéril. Não, né? E está ligado à asepsia médica, né? É uma área livre de micro-organismos e preparada para receber itens esterilizados. Aqui parece correto, mas ele não está falando aqui o que é a técnica, né? Não está falando o que é a técnica. Está falando que é uma área estéril. Está errado. Envolve o processo de eliminação de quase todos os micro-organismos. Não. Isso aqui é desinfecção. Então, a letra A seria o gabarito, né? Previne a contaminação de um determinado local ou objeto. Letra A, o nosso gabarito. Próxima questão.
Com base na enteroclisma, julgue as afirmativas abaixo. Enteroclisma indicada para eliminar ou evitar a distensão abdominal e flatulência e facilitar a eliminação de fezes. Está correto. A lavagem intestinal pode ser executada por meio do enteroclisma na posição de Sims e geralmente são utilizadas soluções hipomolares como a solução glicerinada de óleo mineral, atraindo água para dentro da luz intestinal, acelerando o trânsito, não. E é hipermolares. Seria uma solução salina, né? Errado. É a introdução de uma solução medicamentosa ou não no intestino grosso. Correto. Então aqui a correta seria a 1 e a 3. 1 e 3, letra D. Nosso gabarito. Próxima questão. Relativa à coleta de urina para análise bioquímica, analisar os itens abaixo. Nos exames de rotina, o ideal é coletar a primeira urina da manhã, desprezando o primeiro jato. Isso aqui é o clássico. Para a coleta de urina para análise bioquímica, o frasco do laboratório não precisa ser estéril. Está correto também, não precisa ser estéril, precisa estar limpo, né, para não contaminar. Caso o paciente apresente incontinência urinária, é necessário realizar uma sondagem de alívio para a coleta de urina. Sim, é necessário porque você evita ali o desperdício, né, e que a coleta seja num volume adequado. Então, está correto também. Então, seria correta todas as questões, letra D, nosso gabarito. Próxima questão. Sobre as injeções intramusculares, verifique as assertivas e assinala a correta. Para realizar uma injeção intramuscular, deve-se penetrar a agulha até a tela subcutânea e administrar o fármaco. Subcutânea não, né? Intramuscular não é subcutânea. Assim como a injeção subcutânea, a prática de aspirar antes de injetar o medicamento da injeção intramuscular não é mais recomendada. Em algumas literaturas, a parte subcutânea realmente não é indicado aspirar, mas intramuscular sim. Seria indicado sim na maioria dos casos. Deve-se massagear imediatamente o local após a aplicação da injeção intramuscular, de modo a auxiliar a absorção do fármaco pelo organismo. A questão de massagear depende da solução, né? Está errado. Para administrar medicamento no músculo deltoide, deve-se atentar para não atingir a clavícula, o húmero, o acrômio, a artéria e as veias braquiais e o nervo radial. Correto. Músculo reto femoral é a primeira opção de escolha para injeção intramuscular. Não, né? Primeira escolha eu tenho o vasto lateral da coxa, tenho o deltoide, tenho o glúteo. Então isso aqui está errado. Então a correta seria a letra D, né? Para a administração de medicamentos no músculo deltoide, deve-se atentar para não atingir clavícula, o húmero, o acrômio, a artéria e a veia braquiais e o nervo radial. Letra D, então, nosso gabarito. Próxima questão. Uma questão decoreba, né? Qual o agente etiológico da leishmaniose visceral? Leishmaniose visceral é o que tem naquele guia de bolso, né? É a Leishmania donovani. Letra C, então. É o gabarito. Isso aqui é um decoreba, né? Para vocês lembrarem ou vocês, quem não sabia, quer saber. Mas é decoreba, não tem como. Próxima questão. A temperatura corporal reflete o equilíbrio entre a produção e a perda de calor de determinado organismo. O calor pode ser perdido por alguns mecanismos, como que é responsável pela perda de calor entre o organismo e o meio, sem contato direto, e é responsável por 50 a 70% da perda de calor de uma pessoa em repouso em um ambiente neutro, 28 graus Celsius. Assinala a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Ele está falando aqui sobre a forma, né, de perder calor, sobre a irradiação. É a forma que você perde calor sem contato com alguma superfície, tá? Então a letra C, irradiação, seria o nosso gabarito. Próxima questão. Sobre a doença varicela e herpes zoster, analisa as afirmativas a seguir. O herpes zoster decorre da reativação do vírus da varicela e permanece em latência no sistema nervoso após a infecção primária.
A reativação ocorre na idade adulta e é mais comum em pessoas imunocomprometidas. Essa daqui está correta. 1 correto. 2. A principal característica clínica da herpes zoster é o polimorfismo das lesões cutâneas, que se apresentam nas diversas formas evolutivas, acompanhadas de plurido. Esse aqui seria a característica da varicela, né? Então isso aqui está errado. Terceiro, a varicela é uma infecção viral primária febril, aguda, altamente contagiosa, caracterizada pelo surgimento de exantema, de aspecto maculopapular e distribuição centrípeta. E após algumas horas, torna-se vesicular, evolui rapidamente para pústulas e posteriormente forma crostas secas não infecciosas em 3 a 7 dias. Está correto também. A varicela é caracterizada por manifestações cutâneas dolorosas. O quadro clínico manifesta-se desde a forma benigna até as formas graves. Ele trocou, tá errado, né? Isso aqui seria a herpes zoster, tá? Então tá errado essa daqui também. Então a correta está a letra A. A correta é a 1 e a 3. 1 e 3, letra C. Nosso gabarito. E com isso eu finalizo mais um bloco de questões com vocês. Bons estudos, continue estudando, tá chegando a prova. Vamos lá e até a próxima aula.